Estamos informando seus seguidores. Bom dia! Vamos ver quem vai chegar aí, quem acordou às 6 horas. Ou às 5h30, ou às 5, né? Bora lá, bora lá. Deixa eu mandar pra galera aqui. Bom dia, Fê! Fala, Diogão, bom dia! Sejam bem-vindos. Bora falar de inteligência emocional hoje, galera chegando aí. Deixa eu ver quem tá chegando. Top! Hoje deve ter muita gente que tá dormindo ainda, né? Bora lá, fechou, meus amigos. Vamos falar sobre inteligência emocional, como manter o controle emocional em situações complicadas, situações difíceis. Eu vou dar início à live. Bom dia, Fê, beleza, mano? Top, vamos lá. Tô aqui mandando meu cafezinho expresso. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Esse cara tá um pouquinho torto, peraí. Aí. Como de praxe, deixei umas anotações aqui para pontuar para vocês algumas coisas interessantes. Galera, vai começar a chegar aí, passarinho que acorda cedo, beber água fresca. Ó, boa, gostei, é isso mesmo. É isso mesmo, Fê. Top demais, cara. Seguinte, vamos lá. Vou dar início aqui, Fê. Enquanto isso, a galera vai chegando aí. Quem chegar depois pega a live já caminhada, mas o conteúdo hoje vai estar animal. Inteligência emocional. Como manter o controle emocional em situações difíceis? Cara, isso é algo que não é fácil de se fazer, né? Isso é algo que realmente a gente precisa treinar a nossa mente, assim como a gente treina musculação, a gente faz um supino, treina costas, peito, bíceps, tríceps. A gente precisa treinar o nosso cérebro em diversas áreas. Então, se você quer ser criativo, você precisa... Criatividade, ela é treinada, é um músculo. Ah, eu quero treinar controle emocional. É um exercício. Você treina, é um músculo. Ah, eu quero treinar resiliência. Você se treina, né? A resiliência, ela é treinável. Também é um músculo. Claro que os exercícios são diferentes. É diferente de eu sentar numa máquina de supino e treinar peitoral e eu treinar resiliência, né? Então, mas todos esses fatores que eu falei, né, de gestão da emoção, estão totalmente conectados à inteligência emocional. Desenvolver resiliência, desenvolver controle emocional, desenvolver empatia pelas pessoas, desenvolver o rapport, né, a conexão, tudo isso faz parte da inteligência emocional. Inteligência emocional não é, quando a gente fala de ter controle emocional, não é você inibir suas emoções, não é você deixar suas emoções de lado. Essa é uma das maiores objeções, uma das maiores controvérsias aí. As pessoas confundem, acham que inteligência emocional é o deixar minhas emoções de lado, fingir que elas não existem. Bom dia, Rafa! Seja muito bem-vindo. Inteligência emocional não é... Fala, Juan, bom dia. Inteligência emocional não é você negar suas emoções, isso é falta de inteligência emocional. Inteligência emocional não é você conter as suas emoções. Conter as suas emoções é falta de inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber equilibrar a razão e a emoção. Você saber utilizar ambos os lados, os hemisférios do seu cérebro, tá? Não é você usar só um lado. Isso é um fator importante. Ou seja, você negar a razão ou negar a emoção, você está tendo falta de inteligência emocional. Aquela pessoa que é só emoção, ela é impulsiva, ela não faz planejamentos, ela age de forma desorganizada, ela age de forma só imediatista, porque ela está só na emoção, tá? Pessoa que usa só a razão, se usar 100% a razão é psicopatia. Então, não tem nada de inteligência emocional. Você acaba sendo uma pessoa que
não se importa com o próximo, passa por cima dos outros, faz qualquer coisa que você achar necessário para poder chegar onde você chega, e aí você acaba atropelando muitos fatores e até passando por cima de pessoas. Isso é falta de inteligência emocional, tá? Então, o segredo é você ter tanto a emoção quanto a razão, ambos os lados, tá? Para você conseguir ter equilíbrio, para você conseguir se tornar uma pessoa que é, não ia falar não brilhante, né? Porque eu acho que inteligência emocional é algo que em breve vai ser ensinado na escola. Eu consigo ver isso. A inteligência emocional sendo matéria de escola, isso teria já estar acontecendo há décadas, né? Nosso sistema de ensino está muito atrasado. A gente deveria estar aprendendo gestão da emoção desde 1980, mas não é isso que acontece, né? A gente sabe que o nosso sistema de ensino está muito atrasado. O mundo evoluiu muito. Eu estava numa reunião ontem muito interessante com grandes empresárias, eu e os meus sócios, e duas delas, elas são grandes assessoras de imprensa, né? Então, muitos famosos são da agência delas lá. A gente batendo um papo sobre isso, né? E a educação, de 100 anos para cá, se você vê o que o mundo evoluiu, a educação continuou sendo aplicada da mesma maneira, a escola. A única coisa que mudou foi que antes o quadro era preto, depois ficou verde, agora o quadro é branco da lousa, né? Só isso, porque o resto está exatamente do mesmo jeito. A gente aprende um monte de coisas que nós não vamos utilizar, né? Que no passado, nossos antepassados até poderiam utilizar, mas a gente não vai utilizar. E aí a gente fica aprendendo ferramentas ou aprendendo matérias que a gente acaba não, na grande maioria delas, a gente acaba não utilizando no dia a dia, tá? E inteligência emocional, que é algo que reflete na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida social, não é ensinado, tá? Então tem um livro do Daniel Goleman, que é um livro que eu já vou começar indicando para você, que é Inteligência Emocional, que é o Daniel Goleman, é o pai da inteligência emocional, né? E da inteligência social, que é um outro livrão dele, dois que vale a pena você ler, tá? Então eu deixei aqui separado um trecho do Daniel Goleman sobre o que é inteligência emocional do ponto de vista dele. Então, inteligência emocional é o equilíbrio entre o lado da razão e o lado da emoção do cérebro. Discutido desde 1960. Olha como a nossa educação está atrasada. 1960. O conceito se popularizou com o livro Inteligência Emocional, em 95, do psicólogo e pesquisador de Harvard, Daniel Goleman. Desde então, é assunto de pesquisas e produções acadêmicas em todo o mundo. Em outras palavras, o IE, que é inteligência emocional, não é o QI, tá? QI, que era uma medição que o pessoal fazia de inteligência, não tem nada a ver, é o IE. É a capacidade humana de se conectar consigo mesmo e com os outros e ter a melhor das reações, gerando assim harmonia, produtividade individual e energia produtiva. Então, inteligência emocional, olha que interessante esse ponto, é se conectar consigo mesmo e se conectar com os outros. Quando você não tem essa inteligência emocional, você não cria conexão com as pessoas, não de longo prazo. Você consegue, a pessoa que não tem inteligência emocional, que tem arrogância, que quer ter controle sobre as coisas, ela acaba fazendo uma falsa conexão, manipulando talvez, e conseguindo se conectar ali num prazo curto, mas no longo prazo ela não se sustenta, entende? Então para você desenvolver a inteligência emocional, você cria uma conexão pura, uma conexão que você fala, cara, como eu gosto daquele cara, velho, aquele cara, puta, eu não sei o que, sabe, você não sabe às vezes nem descrever, não sei o que esse cara tem, ou não sei o que essa mulher tem, mas, cara, me conecto com ele. Já teve essa sensação quando tem alguém que você cria conexão? É uma pessoa que ela tem essa inteligência social, ela tem essa inteligência emocional, ela consegue se conectar com as pessoas, tá? Isso, hoje no mundo corporativo, o que eu tô te falando aqui, presta atenção, você vai começar a ver daqui para frente muitas coisas, principalmente no mundo corporativo. Muitas empresas vão começar a fazer testes de inteligência emocional
antes de contratar as pessoas. Currículo, daqui para frente, só olhar um currículo vai ser visto como algo, fala, nossa, tipo, olha, antigamente o pessoal só pegava uma folha com currículo e é assim que eles contratavam as pessoas. Vai ser quase que uma chacota, porque analisar o nível da inteligência emocional dos funcionários vai ser o principal fator de contratação, tá? Porque o que faz uma empresa ter sucesso são as pessoas. Se tiverem pessoas com inteligência emocional social, vai ser uma empresa de sucesso. Se você tiver pessoas na sua empresa com falta de inteligência emocional e social, sua empresa vai ser defasada, tá? Então, pessoas que não têm inteligência emocional costumam ser arrogantes, costumam ser prepotentes, costumam ser manipuladoras. E aí você imagina como que é o ambiente dessa empresa. Então, deixa eu só pegar um trecho aqui que eu anotei para falar para vocês, deixar aqui enquanto eu toco a live. Então, vamos lá. Não sei se vocês já viram um documentário que tem um cara atravessando, na época que existiu o World Trade Center, ele atravessa de um prédio para o outro, né? E tem uma corda, é famoso esse documentário, esqueci o nome desse equilibrista. Mas enfim, ele atravessa de um prédio para o outro com aquela vara para dar o equilíbrio. Cara, ele sem nada, sem nenhuma segurança. Ele atravessa a corda com aquela vara, equilibrando de um prédio para o outro no World Trade Center, quando existiam os prédios lá. E por que eu estou te falando isso? Porque essa imagem desse equilibrista é uma das melhores imagens para representar a inteligência emocional. Imagina que cada lado, um é o seu coração, outro é o seu cérebro. Se essa vara quebra de um dos lados, esse equilibrista cai. E na sua vida é assim. Você não pode negar suas emoções, mas você também não pode deixar de utilizar a sua razão. Porque senão você cai, senão você não se sustenta, você não consegue lidar com o seu cotidiano. Então é muito importante você olhar sim para suas emoções, mas é muito importante você também usar a razão. Tá? Fala, Érica, seja bem-vinda. Então vamos lá. Diálogo interno, uma coisa que eu separei que eu acho interessante falar para vocês. Então, diálogo interno do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, tá? Então, hemisfério esquerdo, que é o consciente, isso eu tô falando da razão, tá? Que é o consciente, que é o racional, que é o lógico, que é a memória, que é o intelectual, tá? Vamos para o hemisfério direito, que é o criativo, né? Quando você vê aquele lado do hemisfério direito nos desenhos, que é o colorido, né? O cérebro da arte, dos artistas. Que é o inconsciente, que é os sentimentos, que é o intuitivo, que são as emoções, as crenças, maturidade, tá? E aí é onde, do lado esquerdo, que é o racional, é onde está a inteligência racional, produz ideias. E a inteligência emocional é onde realiza as ideias, tá? Um ponto importante aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu deixei separado para falar, que eu acho isso muito legal. Vamos lá. Hemisfério esquerdo, olha que da hora. Vou falar alguns pontos aqui do hemisfério esquerdo para você. O hemisfério esquerdo, ele administra a vida. Ele cumpre a agenda. Ele é atento aos detalhes. Não deixa passar um erro. Estamos falando do racional. Ele é sério, é tenso e às vezes desconfiado. Toma decisões baseadas no aprendizado do passado. Então você olha para o passado não para se vitimizar, você olha para o passado não para reclamar, você olha para o passado para aprender. Você fala, nossa, cara, olha aquela situação, putz, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. Não se vitimizando, mas analisando como, se uma situação daquela acontece novamente, como você deveria se comportar. Qual é o ajuste do comportamento que você poderia ter? Isso é inteligência emocional. Você está usando a razão de uma forma sábia, tá? Então, toma decisões baseadas no aprendizado, baseado no passado, e informações de muita credibilidade. Joga tudo e todos com certo ou errado, com bom ou ruim. É cético, muitas vezes acha que as coisas podem não dar certo.
Essa é a razão, tá? Evita riscos desnecessários e busca ter ou estar no controle. Planeja ao máximo e vive ansioso, pensando muito no que pode dar errado. Racional. Mesmo de boca fechada, os pensamentos estão sempre a mil. Vive sempre atento ao futuro, suas possibilidades e riscos, tá? Hemisfério direito agora, o emocional. Ó que interessante. Administra a vida sem muito planejamento, aberto ao que não foi previsto. Não liga para detalhes ou os delega para outras pessoas. Prefere pensar no todo, tá? Entusiasta, risonho e otimista. Toma decisões baseadas na intuição e no coração. É comum quebrar a cara. Observa o que está errado sem julgar ou criticar, desde que não seja consigo. Puta, muito legal isso aqui. Observa o que está errado sem julgar ou criticar, desde que não seja consigo. Acredita em tudo e em todos, muitas vezes não analisando o óbvio. Aventureiro explorador, ama correr riscos. Planeja o mínimo e vive buscando o novo. Pensa, porém, pensa com leveza e sem autocobrança. Vive o aqui e o agora, deixando sempre que possível o futuro para depois. Esse é o lado emocional. Olha que interessante, né? Você vê que existem pessoas que, se você já viu aquele método DISC, né, que é um perfil de análise comportamental, você vai ver se você é mais emoção, se você é mais razão, tá? Então tem pessoas que no DISC a gente chama o pragmático, né? Que é o dominante, que é razão rápida, aquela pessoa que só razão rápida. Existem as pessoas que é o I, que é o influente, que é a emoção rápida. Existem as pessoas que é o S, que é razão lenta. E existem as pessoas que é emoção lenta e emoção, vamos lá. D, dominante, razão rápida. I, influente, emoção rápida. Depois tem a razão lenta e depois tem a emoção lenta. Pense em um quadrante, tá? D-I-S-K, DISC. Quando você identifica qual desses quadrantes é mais forte em você, você consegue identificar, putz, eu sou mais razão lenta ou razão rápida? Eu sou mais emoção lenta ou emoção rápida? Quando você identifica em qual dos quadrantes você está, você consegue identificar o que você precisa desenvolver. Então tem gente que é emoção lenta, fala, putz, seria interessante eu desenvolver, então emoção lenta, tô aqui, seria importante eu desenvolver a razão rápida, porque eu demoro para tomar uma atitude, eu fico pensando demais, eu sou muito emotivo. Então é interessante desenvolver a razão rápida para ajudar você a ter equilíbrio. Eu sou influente, que é mais forte em mim, que é emoção rápida. Então eu sou entusiasta, eu gosto de novidades, eu tenho que vigiar isso, porque senão eu não faço planejamento, eu não faço minha gestão financeira, eu não faço meus planos para o futuro, eu não organizaria minha vida financeira, sabe? Não, vivo só o agora. E isso é algo que eu fazia muito no passado, antes de fazer formações, estudar inteligência emocional. Era um calcanhar de Aquiles meu. Então, quando eu identifiquei isso, e eu tinha realmente problemas financeiros, quando eu identifiquei isso, eu falei, cara, é isso que eu vou trabalhar. A minha razão. Eu vou refinar isso, eu vou me planejar mais, eu vou analisar mais. Eu quebrava muita cara, porque a pessoa que é emoção, ela é muito otimista, ela confia muito nas pessoas, ela entrega o coração e vai. E aí você acaba quebrando muita cara. Então, quando você começa a usar a razão, você começa a analisar mais o perfil. O que é usar a razão? Analisar mais o comportamento das pessoas, não o que as pessoas só falam. Então, quando você começa a ter consciência disso e usar essas ferramentas que estão à sua disposição, você começa a ter uma vida com mais plenitude.
A inteligência emocional traz para você plenitude no longo prazo, tá? A Erika perguntou, nossa, que demais. Tem como ser meio a meio? O ideal é exatamente isso, Erika. O ideal é que a gente equilibre os dois lados, que a gente tenha um equilíbrio tanto na razão quanto na emoção. Porque se você ficar só de um lado, você acaba sofrendo. Se você usa só a razão, você acaba não tendo muitos amigos, você acaba não tendo... Você não consegue se sustentar no sentido de... no sentido social, porque você vai ser visto como uma pessoa quase que um sociopata, um narcisista, com uma pessoa que só se importa com o próprio eu, não se importa com o próprio ego, né? Essas pessoas passam por cima de tudo. Então você precisa desenvolver sim o lado emocional, que é criar empatia e conexão com as pessoas, para você conseguir ter esse equilíbrio na sua vida, você conseguir ter um lado social, familiar, conjugal, profissional bem desenvolvido, porque senão você se torna uma pessoa solitária no longo da vida, porque só o razão, né? Então é muito interessante a gente desenvolver a emoção, quem é só razão e quem é só emoção. Se não desenvolve a razão, quebra a cara. Aquela pessoa que ela acredita em tudo, vive no mundo de Peter Pan, e aí lá quebra a cara, porque acha que tudo vai dar certo, baita otimismo exagerado, e aí as coisas não acontecem. Por exemplo, essas pessoas que são só emoção, que achavam que nunca precisavam ter uma planilha financeira, não precisava ter uma reserva de emergência, não precisava ter um dinheiro investido. Quando veio a pandemia, e por exemplo foi mandado embora, ficou desesperado. Você imagina, muita gente foi mandada embora logo no início da pandemia, recebeu lá 6 meses de seguro-desemprego, e essa pessoa não tinha uma reserva de emergência. Como que essa pessoa ficou? A pandemia durou quase 2 anos aí, né? Então, como que essa pessoa ficou? E aí, não tem a razão, é só a emoção. Essa pessoa que é só emoção, ela fica extremamente abalada, ela fica desesperada, a emoção dela descompensa, né? Porque não tem a razão ali para equilibrar, né? Então, essa analogia, essa metáfora, né? Fica fácil da gente entender como que a falta de inteligência emocional pode nos prejudicar. Pode nos prejudicar. Fala, Vê, seja bem-vinda. Ó, quase que eu derrubei a câmera aqui. Lucas, então, tem um ponto importante aqui também para falar para vocês. Pensa no seguinte aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho mais do esquerdo e do direito, dos hemisférios, tá? Então, sobre a inteligência emocional, razão e emoção. Então, hemisfério esquerdo. Eu sou hemisfério esquerdo. Eu sou um cientista, um matemático. Eu amo o que reconheço. Sou clássico, sou exato, sou linear. Razão, hein? Analítico, estrategista. Sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras e linguagem. Sou realista. Eu calculo equações e brinco com números. Sou a ordem. Eu sou o lógico. Eu sei exatamente quem sou. Hemisfério direito. Agora, emoção. Eu sou hemisfério direito. Sou a criatividade. Um espírito livre. Sou paixão. Sou saudade. Sensualidade. Eu sou o som de gargalhadas. Eu sou o gosto. As sensações da areia nos pés descalços. Sou o movimento. Sou cores vivas. Sou o anseio de pintar a tela em branco. Sou a imaginação. A imaginação sem limites. Sou arte e poesia. Eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Olha que interessante. Esse é o hemisfério direito, a emoção. Então, através desses dois textos, você consegue entender quem é a razão e quem é a emoção com uma clareza maior, né? E aí você consegue entender que, os dois lados são importantes. Você não pode negar um lado ou o outro lado. Para você conseguir ter alta performance, você precisa trabalhar tanto a emoção quanto a razão. Elas se complementam, elas juntas, elas
potencializam todas as áreas da sua vida. Como eu disse, familiar, espiritual, conjugal, social, profissional, financeiro, tá? Então você negar, deixar de lado qualquer uma dessas duas áreas, seja a razão ou a emoção, você que vai acabar sofrendo, você vai acabar pagando esse preço. Então é muito importante a gente desenvolver a inteligência emocional. E tem um exercício aqui que eu quero passar para vocês nessa live de hoje, que é a área de controle e a área de influência. Eu sempre deixo o melhor para o final, né? Então, preste atenção. Eu diria que 90% do que acontece na sua vida, você não tem controle. Então, você sai de casa no seu carro, você para no supermercado fazer uma compra. Você não tem controle se a pessoa do lado vai abrir a porta, bater na porta do seu carro. Ou se a pessoa que vai estacionar vai arranhar a lateral do seu carro. Você não tem controle se você vai ser assaltado. Você não tem controle de nada disso. O que você tem controle é como você reage em relação ao que acontece na sua vida. E a inteligência emocional está no seu comportamento, tá? Ela está dentro, ela é interna, ela não é externa. Então, os acontecimentos externos, você não tem controle. Você tem controle sobre o seu mundo interno, tá? O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Então, se o seu mundo interno está bagunçado, se o seu mundo interno está desequilibrado, o seu mundo externo vai ficar assim, vai ser um reflexo desse mundo, tá? Se você é uma pessoa insegura e você acaba levando isso para o seu mundo externo, você acaba levando isso para a sua vida, para o seu comportamento, e isso acaba refletindo nos seus resultados. Se você é uma pessoa segura, seu mundo interno é seguro, você transfere isso para o seu mundo externo, tá? Você acaba levando isso para a sua vida também. Então, por que eu estou te falando isso? Vamos falar de zona de controle e zona de influência, tá? Que é uma das ferramentas da inteligência emocional. Então pensa, é que eu não vou ter aqui para desenhar, tá? Mas vamos pensar aqui em um ciclo enorme, tá? Um planeta Terra aqui, beleza? Toda essa área desse círculo são os acontecimentos externos que você não tem controle. É aquilo que acontece no seu dia a dia e que você não tem controle. Então ontem indo pro trabalho, cara, eu peguei um Uber. Puta merda, deixa eu contar isso pra vocês, que isso daqui é... Eu peguei nem tava no planejamento de falar isso, mas eu peguei um Uber. Eu saí daqui, eu tive que resolver umas questões no banco e fui pro escritório por volta da 1h da tarde, 1h30. Cara, eu peguei um Uber, aí o Uber falou, olha isso. Aí o Uber falou assim... Eu entrei no carro e ele começou a reclamar já da outra passageira que tinha andado no carro. O que eu tenho a ver, né? Mas, putz, não vejo hora... Olha, não vejo hora de sair dessa cidade de Cotia. Nossa senhora, tudo na minha vida deu errado por conta dessa cidade. Foi só vir pra essa cidade que começou tudo a dar errado. Aí eu falei, nossa, a culpa é da cidade, né? Mas eu fiquei caladinho ali no fundo, ali só pensando, interessante, né? Interessante, fala mais. Aí ele falou assim, meu casamento terminou depois que eu vim pra cá. E, perdi meu emprego. Tudo deu errado. Aí eu perguntei pra ele, assim, nossa, mas a cidade tem culpa de você ter terminado? Por que a cidade tem culpa do seu casamento ter terminado? Foi a pergunta que eu fiz pra ele, né? Pra ele, né, sair dessa situação de vítima, né? Foi uma pergunta pra dar uma chacoalhada mesmo. Aí ele falou assim, não, mas eu já recuperei meu casamento. Eu falei, então, que bom. Ele não respondeu a minha pergunta. Então, que bom. Legal, você já voltou pra sua esposa. Não, voltei e minha esposa tá grávida. Aí eu falei, nossa, que legal, parabéns. Ele falou, parabéns? Não, já é o terceiro, meu. Sabe como que é? Meu filho é gasto. E ele queria reclamar. Olha que interessante, ele queria reclamar. Eu falei, tudo bem, mas e os lados positivos, né? Filho é uma bênção, né, Ele falou, mas eu tô mudando lá pro Grajaú, agora eu vou lá pro Grajaú. Eu falei,
Ah, que interessante, você vai mudar pra lá e você gosta de ir lá? Não, pô, bem melhor. Aqui em Cotia é só corridinha de R$ 5. Puta, furada essas corridas aqui. Eu pego um cara aqui, levo ali e ganho R$ 5. Pego outro aqui, levo R$ 5. Ainda falei pra mulher que desceu no carro. Falei, nossa, aqui é só pescoço, só carne de pescoço. Falei, meu Deus. Falei, não acredito que ele falou isso pra passageira, né? Ele falou, pô, primeira corrida que eu peguei boa. Porque ele me pegou aqui, ali, perto, quem conhece Cotia, né? Tem um mercado municipal e levou até o The Square. Eu falei, por que você não vai pra São Paulo, não pega corrida pra São Paulo? Ah, porque não aparece corrida pra lá. Eu falei, mas você não tem como colocar o direcionamento e você acabar indo pra lá? Ah, tem, mas eu não gosto de usar. O que acontece com essa pessoa? Tudo que acontece na vida dela, nada é culpa dela. Olha a falta de autorresponsabilidade. É culpa da cidade, é culpa da esposa, é culpa dos filhos, é culpa do Uber, da ferramenta, do aplicativo, mas nada é culpa dela. Eu falei, eu nem vou esticar a conversa aqui. Eu sei que no meio do caminho um amigo dele ligou, ele estava dirigindo, mandando mensagem. Uma hora ele freou em cima do carro da frente, quase deu um totozinho no carro da frente. Ali a 80, 90 por hora. Uma hora ele bateu quase 120 com o carro, costurando. Eu falei, nossa, se tem uma pessoa que tem medo de velocidade, quer ficar em choque, né? Aí uma hora eu falei pra ele assim, meu amigo, eu não tô com pressa não, pode ir mais tranquilo. Pode ir mais tranquilo. Aí ele ficou meio cabreiro, aí ele diminuiu um pouco a velocidade. E mandando uns áudios pro amigo dele, falando algumas coisas que eu não vou citar na live aqui. O amigo dele falou, pô, sua esposa tá grávida de novo? É, eu sou o cara, eu não sei o quê. Eu faço filho mesmo, eu gosto da brincadeira, sabe? Tipo, eu falei, meu Deus do céu, né? E aí, ele foi costurando, entrou no retorno, cara, deu uma fechada no motoqueiro. Eu falei, meu Deus do céu, velho. O cara tá com capeta no corpo hoje aqui. E o cara me deixou lá no The Square. Por que eu tô te contando essa história? Eu tinha controle sobre quem eu ia pegar como motorista da Uber? Eu tinha controle como esse cara ele ia dirigir? Eu tinha controle sobre como está a vida dessa pessoa? Nada disso está na minha zona de controle. São os acontecimentos externos, essa esfera externa. O que está sob o meu controle? Como eu me comportar em relação a isso. Então, quando eu vi que ele acelerou demais, poderia pôr minha vida em risco, eu pontuei. Falei, meu amigo, eu não estou com pressa, pode ir mais tranquilo. Aí ele deu uma diminuída. Ainda continuou costurando, fazendo as barberagens dele. Mas ele parou de correr. Quando eu cheguei lá no The Square, ele me deixou lá no escritório. Gente, eu nunca dei uma nota menor do que 5 nas estrelinhas lá da Uber. Ontem eu dei uma nota 3. Eu nunca tinha dado nota baixa. Dei uma nota 3 e aí eu não sabia. O Uber pergunta o que aconteceu, se o carro estava limpo, estava sujo, né? Por que eu dei a nota 3. E eu falei da parte da dirigibilidade dele, que não estava congruente com o que o aplicativo, né, busca nos motoristas. Então deixei ali o meu parecer, mas eu nunca fiz isso. Também não entrei em conflito, não discuti, deixei ele e ele foi, só que lá eu me posicionei e dei um feedback para o aplicativo. Então, isso estava sob meu controle. Como ele ia dirigir, como ele ia enfiar o pé no acelerador, como ele ia fazer a barbeiragem, não estava sob meu controle. Se ele continuasse fazendo coisas mais graves, eu poderia falar, ó, meu amigo, por favor, encosta aqui que eu vou descer. Eu não vou ficar no seu veículo, né? O que você está fazendo não tem o menor cabimento. Eu poderia me posicionar e descer de uma forma um pouco mais séria, né? Então, isso está sob o nosso controle. O nosso comportamento dos outros, a gente não tem controle. Então, quando a gente foca nessa nossa zona de controle, que ela é bem pequenininha, então aqui está o hemisfério grandão que eu falei, no meio tem uma bolinha menorzinha. Essa é a sua zona de controle, tá? Essa zona grande é a sua zona de influência. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora. A zona de controle é pequenininha. A zona grande, externa, que você não tem controle, é a sua zona de influência. Então, você usa essa zona de influência para poder se posicionar. Então, o que eu fiz? Qual é a minha zona de influência? Era deixar o feedback para Uber. Era deixar umas 3 estrelas ali. Eu diminuí a pontuação, sim, desse motorista. Foi o primeiro motorista que eu fiz isso. Eu diminuí a pontuação dele. A próxima pessoa que vai pegar lá, vai ver o meu comentário, vai ver a estrela. E se ele cometeu o mesmo erro, que do meu ponto de vista é errado o que ele fez, o comportamento dele,
essa pessoa vai ver aquilo e ela também vai se posicionar. Eu acabo influenciando outras pessoas a tomar a mesma decisão e dar um feedback para o aplicativo e assim outras pessoas terem esse feedback. Isso é a nossa zona de influência. Então isso é para tudo na nossa vida, tá? A Erika falou, Thiago, parabéns pela live, amei, muito reflexiva e nos faz pensar como devemos melhorar e lidar com diversas situações. Grato demais, Erika, pelo feedback. E é isso mesmo, a gente consegue entender que muitas situações do nosso dia a dia que às vezes acabava nos atingindo, né, internamente, emocionalmente, é porque a gente queria que acontecesse às vezes do jeito que a gente acha que deveria ser, mas não é. O mundo externo ele é uma rotina que foge do nosso controle. Nossa zona de controle é pequenininha, que é o nosso mundo interno. E aí a gente usa a nossa zona de influência para poder nos posicionar, para poder, ó, galera, tá acontecendo isso, isso e isso. Então, teve um acontecimento que eu citei numa live sou sócio da Cative Comunicação, para quem me acompanha há bastante tempo, que é uma agência de inteligência emocional, é uma agência de inteligência digital, perdão. E recentemente a gente deu um treinamento para nossa equipe. A gente contratou um consultor, ele trabalha com a gente hoje, um cara fenomenal, que é o Caião. O Caião deve estar na live aí. E o Caião foi dar um treinamento pra galera. E aí, cara, algumas pessoas chegaram 10 minutos atrasadas pro treinamento. 10 minutos atrasadas. E o Caio já estava dando treinamento para quem chegou no horário, às 8 da manhã. Essa galera que chegou atrasada, o Eliel, meu sócio, viu. E as pessoas foram pegar um café e entrar na sala do treinamento. O Eliel falou, não, hoje vocês perderam o treinamento. Na próxima semana, vocês chegam no horário, que é uma vez por semana. Cara, a galera, meu Deus, por quê? O Eliel tinha controle se as pessoas iam chegar no horário ou não? Ele não tinha controle. Isso não estava sob o controle dele. Agora, a zona de influência dele, como ele poderia influenciar essas pessoas, fazer essas pessoas chegar no horário? Ó, era às 8, são 8h10, o treinamento já começou há 10 minutos. Vocês não vão entrar interrompendo a galera. Então, hoje vocês perderam o treinamento. Na próxima semana, vocês chegam no horário. Essa é a zona de influência. E, por incrível que pareça, adivinha o que aconteceu? No outro treinamento, todo mundo chegou no horário direitinho. Chegaram antes, se anteciparam. Essa é uma maneira muito sábia de você usar a sua zona de influência. A sua zona de influência. Ele é o meu sócio, é um cara que ele líder, o cara sabe como usar isso a favor dele. E ele fez isso exatamente, ele usou a zona de influência, entende? Então, é você saber, ele emocionalmente, ele ficou chateado, muito provavelmente falou, putz, contratamos um cara, tá aqui dando um baita treinamento legal e a galera não chega no horário, né? Deve ter ficado bravo, não sei, talvez. Mas o que ele fez? Ele usou a razão. Ó a inteligência emocional. Ele não falou nada. Ele falou, gente, vocês não vão interromper. Era às 8, vocês chegaram 8h10. Na próxima semana vocês pegam treinamento. Isso é inteligência emocional. Na prática. Na prática. De uma forma muito simples. Muito simples. E aí tem gente que pode ficar chateado. Tem gente que vai entender e fala, pô, realmente. Meu papel era chegar às 8h10. Tem gente que fala, pô, mas poderia deixar, sabe? Não. A gente precisa ter disciplina na vida. E assim foi. Então, isso é inteligência emocional na prática. Isso é você usar a razão e a emoção. Né? Marcião, Thiagão na área aí, o Rafa. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da live hoje. 40 minutos de live já. Amanhã, 6 da manhã, estou de volta. E amanhã vou manter esse gancho sobre a inteligência emocional. A gente está falando de alta performance aqui, a gente vai falar de produtividade, a gente vai falar sobre gestão, sobre tarefas, sobre planejamento, de plano de ação, de encontrar sua missão de vida, seu propósito de vida, de falar de valores, vamos falar de crenças, tá? Eu fiz uma live sobre crenças, a galera gostou muito, então vou rever essa live aqui para vocês, beleza? Então todo dia 6 da manhã, papo de profissional sobre alta performance, abordando todos os pilares da alta performance. Beleza, meus amigos?
Fê, gratidão demais. Rafa, gratidão. Márcio, galera que esteve presente. Tiagão, Edi, Gustavo, Glauber, Érica, grato pelo feedback, pelo seu feedback para mim, muito importante. E galera, esse feedback é importante para eu poder entender se o conteúdo que eu estou passando para vocês aqui está fazendo sentido para o dia a dia de vocês. Beleza? Celhão, Juscelino, Guimarães, Kaká, Léo, pô, muita gente. Galera, até amanhã. Gratidão pela presença de vocês. Fiquem com Deus e abençoada sexta-feira. Tamo junto. Valeu!